Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Hoje é domingo. Hoje a gente vai ler um capítulo da Bíblia e o capítulo é 31, tá? 1 Samuel 31. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, pela provisão, pela proteção, pelo cuidado, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor, pelo amor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor nos dará. Obrigado pela sabedoria, pelo entendimento, pelo cuidado, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje a gente vai ler 1 Samuel 31, tá? É o último capítulo de 1 Samuel. Amanhã a gente começa a 2 Samuel. Então fala assim, então aqui Davi luta em Ziclag e ele vence os amalequitas e pega tudo que era dele. Então vai ser a hora que Saul vai ser morto, né? Agora é a hora do Saul. Então, os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul. Então os filhos de Saul morrem. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: tire a sua espada, e o escudeiro, né? E me mate, para que esse filisteu pagão, ou incircunciso, tá em algumas traduções, né? Não caçoem de mim e não me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso, ele é o rei, né? Então Saul pegou a própria espada e se jogou sobre ela. Provavelmente, para ele se jogar sobre a própria espada, ele deve ter colocado na mão do escudeiro, né? E se atirou, ou ele enfiou a própria espada em si mesmo, de alguma forma ele conseguiu fazer isso. Eu creio que ele colocou na mão do escudeiro e se atirou na espada, não sei. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre sua própria espada e morreu junto com ele. Então o rapaz também se mata. E assim morreram naquele dia Saul, seus 3 filhos, o rapaz e o soldado. Eles se suicidam. E os soldados de Saul, quando os israelitas que moravam do outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as cidades e fugiram, até porque os filisteus vão lutar contra todo mundo, eles vão fazer uma guerrilha. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram para lá, para tirar dos mortos as coisas de valor, ou seja, os despojos, né? Eles voltam para o lugar de onde foi a batalha para tirar o que de coisa de valor que tinha nos corpos dos mortos. Acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para suas terras, para darem as boas notícias a seus ídolos e ao povo. Então, eles cortam a cabeça e pegam o resto do corpo e mandam para o pessoal deles, né? Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pegaram o corpo dele e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-San.
Então o corpo, né, decepado, a cabeça, o corpo, só o corpo, eles pregam na muralha, deixam lá, como se fosse um troféu. Quando o povo filisteu, quando o povo de Jabes, na cidade de Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegarem em Bet-Sã. Tiraram da muralha os corpos de Saul e de seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram 7 dias. Então aqui o pessoal da cidade de Jabes vai dar um enterro digno para Saul e seus filhos, porque é uma afronta para os israelitas o que fizeram com o corpo de Saul. O escárnio, a zombaria, a maldade é tamanha que os filisteus pegam o corpo, né, sem cabeça de Saul e dos filhos, né, que deceparam o corpo dos filhos também. Ele é um rei. Então, assim, é uma desonra muito grande o que eles fizeram, né? O que fazem na situação de oponentes, eles cortam as cabeças e ficam zombando com aquele corpo. Então, o pessoal de Jabes, né, pega esses corpos, levam de volta e dão um enterro digno a Saul e aos seus filhos. Mas aqui Saul vai cair por causa dele mesmo. Saul tinha tudo, era um rei que tinha a presença de Deus. Saul tinha um reinado, ele foi coroado, ele foi ungido e coroado por Samuel, um profeta. Ele tinha profeta, ele tinha o povo que amava ele tinha beleza, ele tinha altura, ele tinha cara de rei, ele era completo. Saul é um rei completo, mas Saul desperdiçou a presença de Deus. Saul tinha a presença de Deus, Saul tinha Deus do lado dele, ele foi o primeiro rei a ser erguido, mas ele desprezou a presença de Deus. Ele preferiu a própria presença, ele preferiu adorar a si mesmo, tá? E hoje, quando a gente faz isso com os nossos prazeres, com a nossa escolha diária de vida, a gente faz o mesmo que Saul fez. A gente põe Deus de lado e adora nós mesmos, com o sexo, com a bebida, com as drogas, com a prostituição, com o adultério, tá? Com jogos, a jogatina. Hoje, quando a gente escolhe o pecado, mesmo sabendo que existe um Deus que deu a vida pela gente, e a gente escolhe pecar ao invés de se aproximar de Deus, a gente faz como Saul, tá? E aí, eu vou deixar um versículo para vocês, que fala assim, em Deuteronômio 30, 19, fala: neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês, e lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre bênção e maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amém. O Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ou em algumas traduções fala assim, escolha portanto, né? Sede portanto, escolha ou a vida ou a morte, ou bênção ou maldição. Nós escolhemos, nós temos o livre-arbítrio. Todos os dias, com as nossas ações, nós escolhemos ou o lado, ou o muro, que já é do próprio diabo,
como a gente viu domingo passado, o diabo anda aí ao derredor, bramando como um leão, literalmente nas nossas cabeças, erguendo fortalezas e tentando nos destruir todos os dias através do pecado. Ou nós escolhemos a vida, o lado certo, o lado de Deus, a vida eterna, a salvação. Não tem outros caminhos, é apenas dois caminhos, ou vida ou morte. Porque se eu não escolho, eu já estou escolhendo, e é morte. Tá? Que Deus abençoe vocês. Hoje é dia de culto, hoje é dia de escolher a Deus. Então que vocês possam escolher o Senhor, tá? Todos os dias da sua vida que você possa escolher o Senhor. Porque se a gente ficar com os nossos prazeres, com a nossa vidinha, o nosso destino vai ser morrer, e morrer sem salvação, e morrer sem ver a Deus, e ter um fim eterno, né? Uma morte eterna de verdade. Agora, se a gente escolher a vida, a gente vai poder um dia morar com o Senhor e ter uma vida além dessa vida, tá bom? Deus te abençoa. Tchau. Faça a escolha certa.